principais problemas para fazer uma adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD, né? Uma das primeiras questões, gente, que sempre temos nos deparado é o entendimento ou a falta de entendimento em relação aos impactos da legislação na organização, né? A gente nota, assim, muita gente minimizando, não entendendo a real importância de se adequar à LGPD e quanto ela impacta na organização. Por quê? Primeiro ponto, a LGPD ela é uma lei prescritiva. Ela prescreve, ou melhor, ela determina o que tem que ser feito, mas ela não deixa claro como fazer. Então, ela começa com uma interpretação, tá? Em que pese ela tem alguns princípios, que a gente tem alguns seus fundamentos, mas fica muito aberto. Então, é muito comum a gente notar assim, as pessoas com dúvidas, tá? Mas como impacta no meu negócio? Vamos pensar o seguinte, se é uma lei que protege os dados meus, teus, como a pessoa natural, titular dos dados, imagine que em todas as situações, no teu negócio, no teu dia a dia, em todas as áreas da tua empresa, em que há tratamento de dados, esse tratamento ele vai ter que ser feito de uma maneira adequada à lei, ou seja, observando a finalidade, entendendo por que eu estou coletando aquele dado, se todos os dados que eu estou coletando eles são necessários, enfim, eu tenho que começar a observar o que tem ali, e isso tudo vai impactar, seja no meu RH, ou seja, porque os colaboradores da minha organização, eles são titulares de dados, pessoal, e também estão sujeitos ou estão sob a égide da LGPD, tá? Depois, o meu marketing. Como é que eu faço campanhas, eventualmente, se eu não tenho opt-in, ou não tenho as autorizações ou consentimento para mandar um e-mail marketing ou mandar uma informação para uma pessoa? Como é que eu faço a partir de agora? O meu administrativo financeiro, ou seja, eu posso permanecer com os dados de um titular depois que cessou ou encerrou-se a razão pelo tratamento dos dados. Então, tudo isso são questões que precisam ser melhor analisadas e trazidas ao meu dia a dia. TI, segurança da informação, como é que eu garanto, gente, isso está lá na lei, que aquele dado que eu estou coletando, eu estou tendo todos os cuidados para manter a confidencialidade, agora alguns termos um pouco mais técnicos, tá? Confidencialidade, que eu falei, a integridade e as restrições necessárias para garantir que aquele dado permaneça íntegro. Então, isso tudo impacta a organização como um todo. Então, é muito importante não minimizar a LGPD. É uma lei que ela traz, assim, boas práticas, né, que já deveriam as organizações estar se preocupando há muito tempo, né, principalmente as boas práticas de governança e de segurança da informação, tá ok? Um segundo ponto, gente, que me parece, assim, ser muito importante é a pessoa assim, essa lei não vai pegar, né, isso não me afeta, isso vai ser só para os grandes. Pessoal, olha só, a primeira legislação, ela não faz uma distinção das organizações por porte e por faturamento, e nem pela quantidade de colaboradores. O que importa para a lei é o quanto eu estou tratando de dados de uma pessoa natural, qual é o volume desses dados, que tipo de dados que eu estou coletando e para que eu estou utilizando. É isso que importa. Se a tua empresa fatura 2 milhões, 10 milhões, 20 milhões, não é isso que a legislação interessa para ela, e sim o quanto você faz tratamento de dados. E o que é tratar dados, tá, gente? Tratar dados é eu pegar um dado, eu armazenar, eu imprimir, eu processar. O que é processar? Eu posso compartilhar com terceiros. Tem que entender que a lei ela fala de dados. O dado pode ser tanto em meio físico como em meio digital. Voltando ainda à questão principal, se essa lei vai ou não vai pegar. Pense no seguinte, o Brasil não está, ao contrário da lei social, que era uma lei nacional, ou seja, brasileira específica, a LGPD ou as legislações fazem uma gestão ou cuidam ou fazem uma tutela dos dados pessoais. São leis mundiais, cada país tem o seu. Nós temos na Europa a GDPR, os Estados Unidos, nos seus estados, têm as suas legislações. O Brasil é um dos últimos países que está se adequando ou está agora com uma lei vigente em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Nossos vizinhos aqui, Uruguai, Argentina, praticamente toda a América do Sul, com exceção de um ou outro país, já tem uma Lei Geral de Proteção de Dados, uma lei que trata e tutela o dado da pessoa natural, né, da pessoa física. Não caiam nessa história, não paguem para ver, achando que não vai pegar, é o mundo todo. E no mundo dos negócios, e o que nós temos visto é grandes organizações cobrando de alguns dos seus fornecedores aqui no Brasil a adequação à LGPD sob o ponto de não querer fazer mais negócio. A gente tem pego vários casos já. E isso imagine que é uma cadeia. Na medida em que um grande vai cobrando seus fornecedores, é natural que esses fornecedores também comecem a cobrar dos seus fornecedores ou de quem presta serviço para eles. E isso tem acontecido já com uma frequência muito grande, tá? Já temos algumas decisões judiciais que estão avocando, pessoal, a LGPD, porque as empresas não estavam fazendo um tratamento adequado. A lei já está em vigor. Então, quando eu digo das multas, pensem sobre a esfera administrativa.
Mas sobre a esfera judicial não quer dizer que alguém já não entre com uma ação e não cobre isso da gente. E outra coisa que também é importante quando você fala de um projeto de adequação LGPD são questão do investimento. Não vejam como um custo, gente. Vamos fazer aquela brincadeira, né? Vamos fazer desse limão uma limonada. O que as organizações têm feito? E estão tirando vantagens da adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Primeiro, são aquelas organizações que têm uma preocupação muito grande com a sua imagem, com a sua integridade. Então, entendam que estar em conformidade com a LGPD, você começa a transmitir para o mercado a imagem da empresa como séria, como que respeita o consumidor, respeita a pessoa que está utilizando da tua organização e está emprestando os dados dela para que vocês possam fazer negócio. Um impacto muito grande na credibilidade dessas organizações. E elas têm feito a diferença em relação a isso. A gente já tem algumas pesquisas, principalmente em países que já estão um pouco mais adiantados e mais maduros em relação ao tratamento de dados, que, por exemplo, pesquisas recentes feitas na Europa em que 60%, 70% dos consumidores preferem consumir ou contratar organizações que estão com práticas transparentes e claras em relação aos tratamentos de dados. Então, gente, isso vai ser um diferencial competitivo. Nós já tivemos clientes, e temos alguns, inclusive, que conseguiram não só garantir que o seu negócio continuasse bem, como receberam aportes ou já estão sendo bem vistos por investidores porque estão bem adequados à LGPD. Olha que interessante, gente. As multas são pesadas, tá, pessoal? Então, procurem se adequar com tempo, tá? Façam bem feita essa adequação para não se incomodar. E outra coisa, essas adequações, a LGPD, não existem fórmulas mágicas. Cuidado com aventureiros. A LGPD ela demanda muito estudo, principalmente em estudos relacionados às boas práticas das ISOs. Eu vou citar aqui a ISO 27001, a 27701, a 27702. Gestão de riscos é muito importante, traz uma figura, ou ela traz uma multidisciplinariedade muito grande. Tem muita questão de gestão, tem muita questão de governança, de administração, de entendimento de processos de negócio. Então é isso, pessoal. Esse vídeo era para falar sobre essas questões e o próximo eu vou falar um pouquinho mais cuidados em relação a quem contratar.